Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Volte sempre e traga mais gente em nome de Jesus. Amém? Ó, jovem, escola lá tem um jovem lá atrás, tem outro aqui. Fosse vocês, eu já ia pegar o telefone. Viu? As irmãs aí, aquilo que nós acordamos na reunião, as irmãs aí já pegam o nome, tá bom? Em nome de Jesus, uma irmã desce, pega lá o nome em nome de Jesus. Pastora Luci, vem aqui orar pelo servo de Deus. Recebe a serva de Deus com palmas. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos se levantar. Estenda as mãos aqui para o nosso pastor. Que Deus aproveu dele trazer a primeira palavra do ano. Palavra abençoada que vai nos alimentar e vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Pai querido e Pai amado, foi da tua vontade, Senhor, que tu escolheste o teu servo, Pai amado, para trazer esta palavra, Pai. Uma palavra que vai nos alimentar, que vai nos sustentar, uma palavra de adoração a ti, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, que antes, meu Pai, da palavra chegar para nós, chegou ao coração do teu filho, Pai. O Senhor falou primeiro com ele, Pai, e a palavra é dessa forma, ela corta por todos os lados, Pai. E eu creio que teu filho aprendeu, Pai amado, abre o entendimento dele, Pai amado, abre a mente, Senhor, meu Pai, ele passa a palavra que foi colocada ao coração dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te pedimos também, Senhor, cuida dos seus, cuida das suas meninas, cuida do seu trabalho, Pai, abençoa a vida do teu filho poderosamente, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós repreendemos todo o devorador da palavra, Senhor. Nós repreendemos, meu Pai amado, toda a desconcentração, meu Pai amado, e que a palavra vai entrar no nosso coração, Senhor, e fazer morada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, bata palma para Jesus pela vida do pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Feliz ano novo para todos. Que Deus possa abençoar e agraciar a vida de cada um, amém? Abra suas Bíblias no capítulo de número 1 do livro de João. O versículo é o 43. Quero estender minha gratidão ao Ministério de Louvor. Deus abençoe, presbítero. Deus abençoe, Evandro, Eric, Riquelme, Gustavo. Vocês são top, viu? Deus abençoe os membros, obreiros, pastores, que Deus possa honrar cada um, amém? Presbíteros, que Deus possa abençoar, e que o doce Espírito de Deus venha me ajudar, e venha achar graça em mim, porque sem Ele nada sou, nada somos, para que Ele possa me ajudar a transmitir a sua palavra com a clareza, porque a palavra, como diz as Escrituras de Mateus, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, a palavra é dele, não é minha, amém? A Bíblia diz assim: no dia seguinte, resolveu Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Amém? Somente até aqui poder tomar o seu assento. Glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a glória, de todo louvor. Se desarme, amados, se aquebrante, porque eu creio que o Espírito de Deus há de falar com você nessa manhã. Amém? João, ele é responsável por 4 livros entre os 66 escritos na Bíblia Sagrada. Dentre eles, o livro de João, 1 João, 2 João, e também o livro de Apocalipse, do qual ele foi privilegiado de ter a revelação da parte do nosso Senhor. Tendo em vista, ele se diferencia dos outros evangélicos, que são evangélicos chamados sinóticos. Sinóticos porque eles contam os mesmos milagres e relatos da passagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Isso não faz ele melhor ou maior do que os outros discípulos, mas nos faz entender e ter a visão que ele tem uma ênfase, cada um tem um propósito diferente. Assim como eu, assim como você, temos um propósito diferente aqui nessa terra. Sendo assim, Mateus ele veio para anunciar a vinda do Messias.
Marcos, ele vem dizer que Jesus Cristo, ele é o servo, o evangelho da ação, mostrando que Jesus Cristo foi o maior servo que pisou aqui nesta terra. Lucas vem nos ensinar que Jesus Cristo, ele também é 100% homem, mostrando que ele foi o único que resistiu e conseguiu com perfeição ir para a cruz do Calvário, e para a honra e a glória dele, conseguiu fazer o que nenhum de nós conseguiu fazer. E João, ele vem nos dizendo que Jesus Cristo de Nazaré, ele também é Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. E João, ele inicia o seu livro de uma forma tão magnífica para nos ensinar que Jesus Cristo, ele estava no início de tudo. Porque os outros discípulos, eles começam a relatar o Espírito Santo no ventre de Maria, mas João, ele começa a dizer no seu livro: no princípio ele é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 5 ele diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre elas. Ah, mas como é isso, pastor Felipe? Em Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. E que luz é essa, pastor Felipe? Aqui surge um ponto de interrogação. Se nós formos analisar, nós vamos pensar que é a luz do dia ou a luz da noite. Mas no versículo 16 de Gênesis diz que Deus, ele criou 2 luminares. Então não é a sol e a lua. Então que luz que é essa? E aí a Bíblia vai nos responder. No capítulo 8 do mesmo livro de João, e no seu versículo 12, ele diz assim: e tornou falar-lhes Jesus. Repetiu Jesus lhe dizendo: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz para a vida. Então que luz é essa? Essa luz é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo está falando: segue, assim como o versículo que nós acabamos de ler. Filipe seguiu Jesus. Então o que resta para mim e para você é seguir essa luz que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós seguimos a luz, nós começamos a fazer assim como Felipe, que estava perdido. Ele vai encontrar outro que está perdido, que é Natanael. Só que Jesus Cristo encontrou Felipe e logo em seguida também a Natanael. Entenda, antes mesmo de Jesus Cristo encontrá-los, ele também já tinha encontrado André. Isso me faz lembrar de Hebreus 13:8, porque eu vi uma ação de Jesus no presente, vi uma ação de Jesus no futuro e também vi uma ação de Jesus no passado. Ah, Jesus Cristo, ele é o único que tem o poder de visitar o seu passado e de visitar o seu futuro. Porque eu e você estamos limitados dentro do presente. A palavra de Deus diz para que nós não viemos preocupar com o amanhã, mas nós temos que se preocupar com o que se chama hoje. Entenda, Jesus Cristo, ele é um ser atemporal. Nós estamos aqui, dentro do tempo, um do lado do outro. Jesus Cristo, ele está além do tempo. Então não adianta eu querer controlar o que aconteceu no passado, eu querer esconder o que aconteceu no passado. Não adianta eu me antecipar com as coisas que estão por vir no futuro, porque a única coisa que eu posso fazer é tomar uma atitude no dia que se chama hoje, é o presente. E através da sua atitude do presente, Jesus Cristo começa a trabalhar no passado. Através da sua atitude no presente, Jesus Cristo começa a trabalhar no futuro. Entenda,
Jesus Cristo, Ele começa a nos mostrar que Ele é o único que pode fazer o que está no passado, reverter no presente e ter uma diferença no futuro. Jesus Cristo de Nazaré, Ele começa a trabalhar de uma forma extraordinária neste texto. E Ele fala sobre o que aconteceu antes. E Ele diz que o texto me mostra de uma forma tão maravilhosa e me chama a atenção que João Batista, ele prepara os 2 discípulos. A Bíblia somente relata que um dos 2 era André. Só que entenda comigo, João Batista, ele já tinha preparado os discípulos já estavam com ele. E aqui o Espírito de Deus, ele me autoriza a abrir um parênteses, porque aqui na Bíblia não me mostra que João Batista ele ficou com inveja. A Bíblia não me mostra que João Batista ficou com ciúmes, porque os discípulos eram dele e foi embora com Jesus. Mas a Bíblia me mostra que eles estavam preparados, e eles não foram de qualquer forma, eles foram de uma forma espontânea. Ei, eu quero te dizer, eu não sei se você está preparado, mas Jesus Cristo está passando, e assim como aqueles discípulos, nós temos que ir de uma forma espontânea. Porque se eles estavam preparados, logo entendemos que eles estavam prontos. Repare que Jesus Cristo de Nazaré, ele compara a sua vinda assim como um casamento do noivo e da noiva. E o Espírito de Deus, ele me traz à memória o casamento judaico. Quando o noivo vai casar com a noiva, ele manda um amigo para poder preparar a sua noiva. Para quê, pastor Felipe? Para mostrar tudo aquilo que o noivo não gosta. E isso me parece uma história comigo, com a igreja, com você. Porque Jesus Cristo de Nazaré nos deixou o seu melhor amigo. Quem é? O Consolador. Para quê? Para preparar a sua igreja. Ei, se prepara, igreja, porque Jesus Cristo está voltando. Se prepara porque Jesus Cristo está passando. Como a bispa disse, o homem da mão furada está passando. A questão é, eu estou preparado para aproveitar a oportunidade que Jesus Cristo está trazendo, passando? Porque muitas vezes ele passa e ali nós não percebemos. Ele passa e nós deixamos a oportunidade passar. A palavra de Deus vai nos dizendo que no dia seguinte, repare no versículo 43, Jesus Cristo fala no dia seguinte, ele resolveu ir para a Galileia. Repare que João preparou, ou seja, aqui tem uma programação. E ele sabe para onde ele vai. E aqui o Espírito de Deus está me dando autorização para dizer para a igreja, para pessoas que se programaram em vender algo, para pessoas que se programaram a sair de uma região e ir para outra. Ei, escute bem, para pessoas que se programaram e sabem para onde vai. Ah, pastor Felipe, eu estou pensando em vender minha casa, mas eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro. Não é para você. Ah, pastor Felipe, eu estou querendo sair do emprego, mas eu nem sei para onde eu vou. Não é com você. Ah, mas se você se programou e já tem serviço certo, se você vai vender e já sabe onde vai investir o seu dinheiro, Jesus Cristo está falando, ele já resolveu, ele está no negócio, pode fazer. Assim diz o Senhor. Porque Jesus Cristo aqui, ele sabia para onde ele ia. A palavra vem falando, ele resolveu ir para Galileia. Porque às vezes a gente resolve fazer alguma coisa e nem sabe a direção. Mas Jesus Cristo está falando, se você sabe para onde você vai, pode fazer, que ele está no negócio. Jesus Cristo, ele começa a falar que no dia seguinte ele resolve ir para Galileia. E aí ele acha Filipe. Repare, o achar tem algumas vertentes. Assim como eu posso achar alguma coisa, se eu estou andando, eu posso achar uma nota de 200, ó que maravilha. Eu posso achar algo. Só que o que me chama a atenção é que
esses homens, Jesus Cristo não pediu para seguir André. Eles seguiram porque João Batista disse: eis aí um Cordeiro de Deus. E eles foram de uma forma espontânea, ou seja, a oportunidade apareceu, eles aproveitaram. Só que Jesus Cristo, Ele sabe que muitas vezes nós vamos deixar a oportunidade passar. E ali eu posso achar por acaso uma surpresa e não posso aproveitar ela. Só que Jesus Cristo, Ele é persistente. E Ele vem persistindo de novo e Ele acha Felipe de uma forma diferente. E por que que Ele achou Felipe, pastor? A palavra de Deus diz que existiam 99 ovelhas. E ele, 100 ovelhas, me perdoa, e uma se perdeu. Jesus deixa as 99 para encontrar a outra. Logo em seguida ele diz que existia uma mulher que perdeu a dracma. Só que ela acende a candeia para poder encontrar o que foi perdido. Às vezes você não nasceu preparado, às vezes você não nasceu pronto, mas mesmo assim Jesus Cristo te achou. E vem dizendo: você não está enxergando, você não está vendo, porque às vezes na minha e na sua vida é como você acorda de madrugada, meio tonto de sono, e você não sabe direito onde está no quarto, e bate a perna na cama, e vem aquela dor e você fala: deixa eu acordar aqui direito. Você se posiciona, acha a luz ali da TV, acha a luz do roteador, ou às vezes do celular carregando para se localizar. E às vezes é mais ou menos assim que você tem que fazer. Mas eu não estou falando para você seguir a luz da televisão, a luz do celular ou a luz do roteador da internet. Eu estou falando para você seguir uma luz que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o que é que eu vou ganhar seguindo essa luz? Quando nós seguimos, repare, se ele for para a direita, eu vou para a direita. Se ele for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Logo eu estou sendo imitador de Cristo, assim como Paulo disse. E como que é, pastor Felipe, ter Jesus na frente? É mais ou menos assim, ó. Você está num lugar totalmente escuro, você começa a colocar uma lanterna, você começa a enxergar o que está na frente. Mas não é por causa que você é bom de vista ou não, mas a questão maior é que tem uma luz iluminando para você enxergar o futuro. Jesus Cristo está falando, assim como o pastor Fábio disse, que Deus ele vai na frente, abrindo a caminho. Jesus Cristo está indo na frente, abrindo o caminho para poder iluminar aquilo que você não enxergou. Jesus Cristo ele acha o perdido. Só que quando a gente está perdido, nós começamos a criar algumas características. Porque quando Felipe se achou, ele quis encontrar também Natanael que estava perdido. E aqui ele fala que encontrou o Messias. Só que quando ele fala que encontrou o Messias, ele fala que ele veio de Nazaré. E aí Natanael fala: pode vir coisa bem-vinda de Nazaré? E geralmente, quem está perdido, ele não consegue enxergar algumas coisas. Ele começa a criar alguns princípios e algumas barreiras na sua mente. E ele começa a dizer, imaginar só que Jesus Cristo ele podia vir descer do céu daquela forma, o Messias era daquele jeito. Ele criou uma ideia, uma imaginação de algo que não existia. Ele estava sofrendo por antecedência de algo que ele nem imaginava. Só que Jesus Cristo ele persiste. E ele fala: eis aí um israelita que não há dolo, ou seja, aí um homem de caráter. Mas mesmo assim ele está fechado, porque quem está perdido gosta de falar dos outros, mas não gosta que fala dele. E ele fala: tu me conheces da onde? Da onde? Aí Jesus Cristo ele fala algo maravilhoso: eu te vi debaixo da figueira. Jesus Cristo viu o que ninguém viu. Jesus Cristo enxergou o que ninguém enxergou. E aí não tem aquele que está perdido que não possa se achar. Eu vim falar aqui para crente que está pensando que não tem mais esperança,
Eu vim falar para crente que achou que estava tudo perdido. Eu estou falando para crente que acha que não foi escolhido. Eu estou falando para crente que acha que não é digno. Quer ver? Davi era adúltero, Davi era assassino, Moisés e Paulo também eram assassinos. Jonas desobedeceu. Eu não sei você, mas eu me identifico muito com o profeta Jeremias. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu posso te dizer com toda certeza: Jesus Cristo perdoa ela. E você, no meio de mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, você teve o privilégio de ser escolhido, porque a Bíblia diz de uma forma tão clara que não foi por acaso. Às vezes é uma oportunidade que aparece de surpresa para mim, às vezes é algo que acontece até mesmo porque eu escolhi. Mas a palavra diz em João 4 que o Pai procura tais que o adorem. No mesmo livro de João, ele fala assim: que não foi nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu. Eu venho te dizer aqui através do doce e agradável Espírito Santo: Jesus Cristo te escolheu, Jesus Cristo te escolheu, Jesus Cristo te chamou. Então não fique perdido, porque hoje Ele te achou. E Ele dá o recado para a sua igreja: segue a luz, segue a luz, segue a luz, segue Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esta é a palavra nesta manhã. Até aqui o Rei da Glória me deu. Eu ia pregar Jeremias 18, da casa do oleiro, só que ele me direcionou para o capítulo 1 de João. E eu quero te dizer, independente da situação que você se encontra, porque às vezes a pergunta que está soando no seu ouvido é: como eu vou fazer para seguir a luz? O Espírito Santo está me trazendo aos lábios. É simples. Sabe aquele erro que você cometeu no passado? Confessa. Só que o problema é: eu confessei o erro, só que ainda eu estou com a culpa. Jesus Cristo está falando para pessoas aqui: se livra da culpa. Jesus Cristo está dizendo aos meus lábios agora: sabe por que as trevas estão prevalecendo? Prevalecer é como se fosse uma queda de braço. Você está perdendo para coisas do passado. E o Espírito Santo me autoriza a dizer que tem pessoas que estão com as finanças travadas, porque pensa, porque é crente, porque se batizou. Mas às vezes seguir a luz é como Jesus Cristo fala, para ele lavar os pés, porque tem pecados que estão todos os dias arrebentando nossa vida. Só que o que é seguir a luz, pastor Felipe? E destravar. Porque às vezes eu estou com as minhas finanças travadas, porque às vezes eu não estou falando como Jesus para falar em Mateus 5. Às vezes eu estou com desavença com o irmão. Às vezes, melhor, como diz a palavra, o irmão fez algo contra mim, só que a palavra fala: por mais que quem errou foi o irmão, eu tenho que ir lá pedir perdão. Deixa a sua oferta de lado, vai lá resolver o problema com seu irmão, para depois as coisas começar a andar. Ah, pastor Felipe, eu estou presa no futuro. Sabe por que você está presa no futuro, querendo resolver no presente as coisas que ainda vão chegar? Isso é para mulheres que o Espírito Santo está me dando a dizer. Às vezes você se antecipa no relacionamento, coisas que não é para antecipar. Você está no relacionamento, mas não chegou a hora, você quer antecipar coisa que não é para antecipar. Jesus está falando: espera a hora certa. Eu já vivi isso. Quando eu nasci, meu pai olhou para mim e disse: tchau, obrigado. Depois de 13 anos que eu fui conhecê-lo, eu me revoltei. Só que eu encontrei aquele que é digno de toda glória e de todo louvor. Mesmo ele errando comigo, eu tive que fazer o que a Bíblia diz: ir lá pedir perdão sem eu ter errado. Ei, eu quero dizer para você, no dia de hoje, no dia 7 de